Eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102, o recurso extraordinário 1276977. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a lei e a justiça. Essa queda de braço que está acontecendo entre o INSS e o STF. Por um lado, 6 ministros do STF, como vocês sabem, que julgaram os embargos declarados, que julgaram o recurso extraordinário, que nós temos hoje o acórdão, que está sendo atacado pelos embargos de declaração. Esses 6 ministros, eles julgaram pela justiça. Mas tivemos 5 ministros que julgaram pela lei. Ou seja, há uma queda de braço. O INSS tem a lei em seu favor. O que os aposentados precisam nesse momento é da justiça a seu favor. E essa justiça, quem vai trazer é justamente o STF, nesse caso aqui, no caso concreto. O que acontece? Nós temos uma lei, a lei primeira, que é 8.213, de 91, que no seu artigo 29, no inciso 1 e 2, determina que o cálculo do salário-benefício se pega todo o período e daquele período todo se pega 80% das maiores contribuições para a apuração do salário-benefício. As demais contribuições, elas entram para a apuração da quantidade de contribuição de meses. Mas para o salário-benefício, pegaria todo o período, 80% dos maiores salários-benefício. Pronto. Era isso que determinava. Veio a lei 9.876, de 1999, que no seu artigo 3º alterou esse entendimento. E diz o seguinte: se pega todo o período de contribuição até 1994, para apuração do salário-benefício. De 1994 para trás, não entra na apuração do salário-benefício. Isso foi a lei que trouxe, foi o legislador. O que aconteceu naquele período, pessoal? Aconteceu o seguinte: ocorreram vários planos econômicos, houve várias alterações das moedas no Brasil. Nós tivemos o plano Sarney, o plano Bresser, o plano Collor, e virou uma bagunça. A inflação muito alta. Quando veio o Plano Real, que teve foi justamente essa mudança que houve em 1994, o legislador criou essa lei justamente para facilitar para o INSS calcular. Não foi outra coisa, foi para facilitar a vida do INSS. Agora eu pergunto, esse artigo 3º da lei 9.876 de 1999, ele foi maléfico para todos os contribuintes? Não, não foi. Já respondo para vocês. As pessoas que contribuíram com valores baixos anterior a 1994 e passaram a contribuir com valores altos depois de 1994, foram se profissionalizando, pessoas às vezes de maiores escolaridade. Essas pessoas foram beneficiadas com esse entendimento do artigo 3º da lei 9.876. Mas, por outro lado, essas pessoas que contribuíram com valores altos anteriores a 1994 e por algum infortúnio na vida, ou um desuso da sua profissão, ou porque perdeu o emprego e começou a contribuir de forma individual, essas pessoas tiveram um prejuízo muito acentuado. Por quê? Aquelas contribuições altas anteriores a 1994 não entraram no cálculo do salário-benefício. Mas isso foi a lei que determinou. O que o STF está fazendo agora? Tentando desconstruir o entendimento do legislador que determinou que só as contribuições anteriores a
posterior a 1994 entraria no cálculo do salário-benefício. É isso que o STF está querendo fazer, está tentando fazer. Porém, nós tivemos 6 votos a favor, como vocês sabem, tanto é que foram aquele acordo a favor dos aposentados, mas tivemos 5 ministros que foram contra, foram a favor da lei, a favor de manter a lei. E o ministro-presidente atual agora, o ministro Barroso, ele deixou bem claro no seu voto. Ele falou: nós temos as causas difíceis de julgar, e temos as causas fáceis de julgar. E essa é uma causa fácil, porque tem a lei. Mas é justamente a lei que nós não queremos que aplique. Nós queremos que aplique a justiça ao caso concreto, que é justamente o resultado, é o acórdão, que vai determinar essa justiça no caso concreto. Uma vez terminando os embargos de declaração, formar realmente o acórdão, publicar definitivamente, fazer a justiça ao caso concreto. É isso que vem acontecendo. O legislador provavelmente criou essa lei para favorecer o INSS nos cálculos, em razão daquela bagunça que acontecia na moeda do Brasil. Eu trago para vocês aqui um exemplo para vocês entenderem a diferença gritante entre a lei e a justiça. Quando eu fazia mestrado, em 2002, eu tinha um professor desembargador aqui do estado de São Paulo, que ele nos trouxe na sala de aula um exemplo de justiça e lei. Uma diferença. Ele trouxe um caso concreto. Ele recebeu no seu gabinete uma apelação de uma viúva que havia perdido a sua residência para a prefeitura. O que aconteceu? Essa viúva, o marido dessa viúva era um pedreiro, pessoas pobres, e ele não contribuía para a Previdência Social. Ele trabalhava como autônomo e não contribuía para a Previdência Social. Naquele tempo não existia ainda as chamadas MEIs. Ele faleceu e deixou a viúva, e o único bem que ela tinha era aquela casinha para morar. E vários filhos menores de idade. E a prefeitura não teve dó. A prefeitura entrou com ação para desapropriar a mulher, porque não pagava o IPTU, e a lei favoreceu a prefeitura, porque a lei determina realmente. E o juiz de primeiro grau, ele respeitou a lei, mas não respeitou a justiça. E condenou aquela mulher a desocupar o imóvel e entregar para a prefeitura. Caiu no seu gabinete, e esse desembargador, ele foi analisar os fatos com muito cuidado, porque a vantagem da apelação é que você recebe todo o material junto, vai todo o processo, e ele foi analisar os fatos e ele percebeu que se ele mantivesse aquela sentença de primeiro grau, ele destruiria a vida daquela viúva e daquelas crianças, porque ela estava fadada a morar debaixo da ponte. E ele reformou a sentença e manteve aquela mulher no seu imóvel. Ou seja, ele foi contra a lei. Sua decisão foi contra a lei, mas a favor da justiça. A justiça no caso concreto. Como eu falei para vocês, a justiça aristotélica, a justiça de Jesus Cristo. Cuidar dos pobres, das viúvas, dos idosos. Isso é a justiça no caso concreto. E se o STF votar a favor dos aposentados, nesses embargos de declaração, e manter o acórdão como deve manter, o STF está fazendo a justiça no caso concreto, desprezando a lei e votando pela justiça. Essa que é a grande verdade. Essa é a diferença, como eu falei para vocês. A lei e a justiça são diferentes. Tudo bem, se a lei for muito boa, a lei é justa. Mas no caso dessa aqui, é uma lei justa para uma parte, injusta, muito injusta, para uma outra parte, para outra categoria. Uma parte foi beneficiada e outra parte realmente desprezada. E o STF precisa manter esse equilíbrio,
fazer a justiça ao caso concreto. É que eu tinha para mostrar para vocês sobre essa diferença entre a lei e a justiça. Quando pedirmos para o INSS agir, para o STF agir, é para aplicar a justiça e não a lei. A lei já está pronta. A lei foi feita pelo legislador, aprovada pelo presidente da época. Talvez até bem intencionado, mas infelizmente veio trazer essa discrepância, esse grande prejuízo para uma categoria de aposentados. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ative o sininho para você receber a notificação e fiquem todos com Deus. E vamos aguardar esse julgamento. Vamos confiar em Deus, vamos confiar nos nossos ministros.